16 milhões de empresas foram abertas entre 2020 e 2024. Um número recorde e que impressiona, mas que esconde um dado alarmante. A maioria não sobreviveu. 60% das empresas fecharam antes dos 5 anos, de acordo com os dados da Receita Federal, Sebrae e IBGE. Em um mundo marcado por instabilidade econômica, altas taxas, juros e etc., abrir um negócio próprio se tornou o único caminho possível para milhões de brasileiros. Porém, para muitos, o sonho não durou muito. Para ilustrar sobre o que estamos falando, no primeiro quadrimestre de 2025, de janeiro a abril, cerca de 970 mil empresas encerraram as suas atividades econômicas, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Em meio ao desânimo, existem aqueles que escolheram confiar em Deus. Pessoas que, mesmo em plena crise, firmaram um pacto sagrado e não apenas resistiram, mas prosperaram. Eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária. E durante um ano eu trabalhei nessa imobiliária e eu me dediquei muito e Deus foi abençoando, eu aprendi a profissão. E depois de um ano eu decidi trocar de imobiliária, ir para uma maior, para uma rede maior, porque eu queria crescer. E quando eu troquei de imobiliária, eu digo que eu cometi um erro, mas não foi um erro. Eu acredito que Deus ele conduziu para que acontecesse daquela forma. Eu acabei indo para uma imobiliária que não era nada do que eu imaginava. E eu também não queria voltar e pedir para voltar para a imobiliária que eu estava. Era um momento onde eu não tinha condição de seguir carreira solo. A profissão de corretor de imóveis é muito difícil porque até às vezes para fechar uma venda demora. O custo operacional é altíssimo. Então, naquele momento, Deus me deu uma direção e segue carreira solo. E naquele momento eu decidi que eu iria montar um negócio próprio e eu não ia mais trabalhar para ninguém. Eles viram nas dificuldades uma oportunidade, não para se acomodar, porém para reagir. E hoje provam do extraordinário. E quando chegou no mês de março é o mês do meu aniversário, eu falei para Deus assim, esse mês de março eu vou vender e vou colocar minhas contas em dia, porque eu já tinha investido tudo, cartão de crédito eu já tinha estourado todos, limite de conta, tudo, eu tinha vendido um carro, porque eu imaginei que em um mês eu ia vender um imóvel e ia colocar em dia, e não foi assim que aconteceu. Aí você fez uma prova com Deus em março? Como é que foi? Aí eu fiz uma prova com Deus, eu peguei, escrevi num papel que eu iria, no mês de março, fechar alguma venda. Na verdade, eu coloquei que eu iria ganhar uma comissão de 50 mil reais, que era algo que era improvável para a minha situação. E todos os dias eu ia ali e olhava para aquele papelzinho e falava, obrigado, meu Deus, por essa comissão de 50 mil reais. Só que chegou no final de março, no dia 31 de março, eu não tinha vendido nenhum imóvel, tinha passado meu aniversário, inclusive foi o pior de todos. E eu estava numa situação muito difícil, porque eu já não tinha mais absolutamente nenhum recurso. Aquele momento ali eu coloquei na mão de Deus. Uma semana depois eu fechei uma venda, fechei outra, enfim, eu fechei 3 vendas seguidas em 15 dias e eu recebi comissões muito acima daquilo que eu tinha idealizado, tinha crido que iria receber. Se recorda que 60% das empresas não passaram dos 5 anos? Há quem venceu essa estatística, com fé, visão e perseverança. E exatamente um mês depois eu fui abrir um escritório, abri meu escritório próprio, e de lá para cá eu mudei de local, fui para um local melhor ainda. E Deus tem abençoado, a gente está cada vez aprendendo mais, desenvolvendo e graças a Deus hoje a gente tem uma qualidade de vida que a gente até nem imaginou que pudesse ter. Toda mudança exige uma tomada de atitude. No dia 11 de agosto, na segunda-feira da reviravolta, na oportunidade teremos a bênção para os novos comerciantes. Olá, que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E nós estamos aqui exatamente para mostrar para você que existe pela fé uma saída, uma solução. Hoje, segunda-feira, 11 de agosto, segunda-feira da reviravolta, com a bênção para os novos comerciantes. A Bíblia fala de um tempo na vida do povo hebreu,
na caminhada rumo à terra prometida, que eles enfrentaram muita resistência. Olha só o que diz o texto sagrado. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Olha só que coisa. Nosso Deus converteu a maldição em bênção. Quem foram esses que foram assalariados para amaldiçoar o povo de Israel? Trata-se daquele feiticeiro chamado Balaão, que se dizia profeta. Pois é, mas mesmo debaixo de tamanha resistência, Deus virou o jogo e a maldição se tornou em bênção. De repente você está aí enfrentando, amargando situações difíceis, passando por situações que você diz assim, meu Deus, como é que eu vou sair disso? É o desemprego, é o endividamento, são as coisas dando errado, pessoas torcendo para o seu fracasso. Tem gente torcendo para você fracassar, para o negócio quebrar, para a empresa fechar, para você não conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, para você jogar a toalha. Então você precisa de um poder maior. Assim como Deus livrou o povo hebreu daqueles que estavam ali para amaldiçoá-los, Deus também tem poder para livrar você. Durante todo o dia de hoje, nesta segunda-feira, coloca o versículo de novo aí, por favor, porque vale a pena essa pessoa pensar nisso daí. Antes, contra eles, assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Deixa aí em tela dividida. O nosso Deus converteu essa maldição em bênção. E Ele vai fazer o mesmo com você. Você que diz assim, olha, aqui no trabalho há muita intriga, muita inveja, muita gente querendo o meu mal, muita gente torcendo para o meu fracasso, e você não consegue encontrar uma saída. Deus vai transformar a maldição em bênção. Vai ser uma reviravolta. Hoje é a segunda-feira da reviravolta. Aqui na nossa catedral, em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, o dia todo os horários estão aparecendo aí no seu televisor e às 18 horas eu vou estar com você para este clamor de fé. Nós vamos clamar por você, nós vamos orar juntos, você vai receber uma palavra que vai te dar uma direção, um norte. E nós vamos repreender esse mal que está aí na sua vida financeira, trancando os caminhos, fazendo com que as coisas fiquem tão difíceis para você. Que o mês de agosto seja agosto de Deus e não um mês de desgosto. Aliás, que esse 8º mês seja um mês de reviravolta na sua vida financeira e profissional. Você crê e você quer isso? Então tome a decisão de estar aqui conosco. E isso está acontecendo em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. É só você acessar agora universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Pastor Moisés, mesmo quando pessoas desejam o mal ou fazem o mal contra aquelas que são de Deus, se aquelas que são de Deus, aquelas que buscam a Deus, colocarem em prática a sua palavra, não tem maldição que venha pegar. Bispo, um passo de fé muda tudo. Deus é especialista em fazer o que está ruim ficar bom, em destrancar o que está trancado, em fazer o que está mal e bem. Basta essa pessoa se revoltar. Tem que haver um passo de fé, de atitude dessa pessoa que nos assiste agora. Então, não é à toa que você está nos vendo neste momento. Deus, Ele está tentando alcançar você para que essa situação mude de fato e de verdade. E hoje, segunda-feira, é o dia para essa mudança, para que Deus transforme o mal em bem. Basta você sair de onde você está agora nos vendo e estar conosco daqui a pouquinho, ou aqui na nossa catedral, ou em uma igreja universal mais próxima de você. E o senhor vai estar em Costeira, né? Na Avenida Jorge Lacerda, número 2865, especialmente às 19h30. Segunda-feira da reviravolta, com a bênção para os novos comerciantes. Você que está começando, a gente sabe que todo começo é muito difícil, né? Todo começo é muito complicado. Até que você consiga se estabelecer, é uma guerra. Mas uma coisa é você lutar sozinho, outra coisa é você lutar com Deus, indo adiante de você, abrindo
os caminhos, porque esta é a promessa dele. Se você quiser a nossa ajuda, católico, evangélico, espírita ou não, religioso ou não, não interessa. Você crê em Deus, então você vai buscar a ajuda dele, para ele abrir seus caminhos neste mês de agosto e fazer esse mês um mês de sucesso, um mês de reviravolta. Vamos a resultados e já voltamos. Boa noite. Seu nome? Boa noite. Jair. E o seu? Eu sou Liliane. Quem vai falar? Ela. Então vai lá, Liliane. Então, bispo, a gente quase 30 anos na presença de Deus, né? Nessa caminhada. E assim, a gente fez tudo certo, né? Como a gente, aos nossos olhos, tudo certo. A gente namorou na igreja, a gente noivou na igreja, a gente casou na igreja. Nossos filhos cresceram na presença de Deus. E a gente tinha uma vida correta, mas a nossa vida financeira ela não fluía. Não andava. Não andava. Até que a gente foi convidado aqui na catedral, na época. A gente hoje é uma igreja de bairro, né? Mas a gente foi convidado a fazer a reunião de segunda-feira. E de lá para cá a gente aprendeu a desafiar Deus. Porque a gente era fiel nos dízimos, nas ofertas. Tinha campanhas na igreja, a gente sempre participava, sempre estava junto. Mas a vida não andava, ela não fluía. A gente não passava fome, a gente tinha a nossa casa, mas assim, não crescia. A gente nunca passou necessidade, bicho. É que a gente trabalhava, mas a gente não via... A prosperidade não tinha acontecia. Isso. Não acontecia. E ele tem formação, eu também, e assim, trabalhava de empregado, eu também. Até que um dia a gente aprendeu a fazer desafios com Deus. Um pastor aqui da catedral nos desafiou. Até quando vocês vão ficar nessa vida, né? E a gente, assim, é verdade, a gente serve um Deus tão grande, tão maravilhoso, como é que a gente vai ficar vivendo assim? Então a gente vai ver a diferença de Deus na nossa vida. Se Deus é grande, como a gente crê, a gente vai ver. E de lá para cá a gente começou a fazer desafios e fazia propósitos e oração. E sempre na luta, nunca deixamos, né, de se voltar para Deus, fazer as nossas petições para Ele e glorificar Ele em tudo que a gente fazia. E assim, graças a Deus, a gente abriu a nossa empresa. Ela já tem 15 anos no mercado. A gente trabalha com empresas grandes, a gente presta serviço para empresas do Brasil e fora do Brasil. Qual ramo? É um ramo prestação de serviços e a gente trabalha com bombeiros civis. Prevenção e eventos. Prevenção e eventos, isso. Então, a gente dá todo o suporte, né, para convenções, para congressos, feiras. E, assim, graças a Deus, o nosso trabalho está fluindo. A gente conseguiu terminar a nossa casa, que a gente tinha uma casa de sonho, a gente conseguiu terminar. Temos o carro da empresa, ele tem a moto com que ele trabalha, comprei um carro recente, um carro melhor. Tudo isso graças a Deus e a nossa fé, a nossa perseverança com Deus, né? Mas a gente nunca esquece que o principal não é isso, né? Nosso principal é ter Deus dentro da gente, o Espírito Santo, e a gente correndo atrás, continuamos e estamos aí na luta. Ambos são batizados com o Espírito Santo? Graças a Deus. Então, a área da vida que não andava, passou a andar quando houve um despertar da fé para fazer prova com Deus. Exatamente. Que é o que Deus fala, né? Provai-me nisto. Então, vocês eram fiéis, mas estava faltando fazer a prova e provar vocês mesmos, porque vocês tiveram fé de começar um negócio, né? Sair da situação do emprego e se lançaram e Deus então honrou a fé. Graças a Deus, até hoje, estamos na fé. E além disso, assim, a gente tem essa empresa e eu, na verdade, eu tenho um vizinho que ele é canadense e ele, vendo o meu trabalho, assim, ele falou assim, eu estou indo embora, vou voltar para o Canadá, mas eu queria que tu cuidasse do meu negócio para mim. Então, hoje eu sou administradora também da parte dos negócios dele. Ele tem vários apartamentos e sou eu quem cuido, né? E tenho também nós fizemos um propósito na semana passada na nossa igreja, que a gente estava esperando um fechamento de um contrato, que é o maior contrato que a gente já faz com essa empresa há muitos anos, mas a gente estava assim com receio porque eles estavam procurando outras empresas para fechar. E aí houve uma mudança. Essa empresa deixou de fazer esse evento e entrou uma outra empresa que veio lá do Rio Grande do Sul. Então, ele já vem com toda a equipe deles pronta para fazer esse evento. Mas, essa semana, graças a Deus, inclusive ontem, eu acho, né? Com o joelho no chão, pedindo, não posso. Do joelho.
E a gente recebeu a confirmação por e-mail que nós vamos fazer Contrata de vocês. esse contrato. É um contrato bem grande para a gente. É grande porque assim, é o maior do ano. Aham. É o que a gente estava aguardando Tá e ligado. graças a E Deus. no mês de agosto, né? No Mês de agosto. É só começar. Amém. Deus abençoe. Bem Amém. forte para Jesus. Obrigada. Fiquem firmes. Reginaldo, firme no pacto? Sim, senhor. Como é que era antes, como é que está agora? Antes eu aprendi com a minha mãe, desde criança, a gente tem que trabalhar para conquistar as coisas. E eu, com 12 anos, comecei a trabalhar fichado, mas até os 33. Só que eu não tinha direção de Deus, né? Que a gente crê em Deus da maneira da nossa gente, do nosso jeito, mas não vê a prosperidade de Deus, né? A vida sempre miguada. E por causa dessa situação da vida financeira, eu me casei. Daí a minha esposa era dona do lar e eu trabalhava de motorista, de caminhão de concreto. Só que eu chegava, dava o dinheiro todo na mão dela, no final do mês, né, fazia as compras, e dava 15, 20 dias, começava a faltar as coisas, ela vinha cobrar de mim, assim, mulher, eu trabalho, é limitado o meu dinheiro, não tem como mais tirar da onde. E por causa disso havia briga no casamento, havia também um vazio muito grande dentro de mim por causa dessa situação, ao ponto de eu querer fugir, assim, de sumir, sabe, abandonar tudo. Mas daí, teve uma vez que me chamou a atenção, foi no meu serviço, que se reuniu os motoristas, vamos supor, 4 horas da tarde, sempre para comprar alguma coisa, e a minha carteira é a única que sempre estava vazia. Sempre eles faziam isso, e eu não tinha nenhum real para dar para eles. Tanto é que quando eles já se reuniam, eu já me afastava porque sabia que eu não tinha. E aquilo doía, porque eu olhava na minha carteira e não tinha nada. A situação do meu casamento também era assim, eu estava no serviço, tinha vontade de ir para casa. Quando chegava em casa, ela me cobrava, o senhor imagina, aí dava vontade de brigar. Por causa dessa situação, eu era nervoso. Se a pessoa me olhasse atravessado na rua, já dava vontade de brigar, fazer... Enfim. E assim eu cheguei na igreja, com a vida financeira destruída. E daí eu conheci na Igreja Universal que cada dia a gente tem que lutar por uma área da nossa vida, que segunda-feira é prosperidade. Daí eu fiz um pedido, não para a vida financeira, porque o principal é o Espírito Santo. Porque quem dá a direção para a gente é o Espírito Santo. E eu pedi o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, me deu direção para abrir meu próprio negócio. E eu não dei ouvido ao Espírito Santo. Continuei trabalhando fichado, vida miguada, sempre aquela vida. Depois de 2 anos, aí eu já estava na igreja, né? Quando eu cheguei, o Espírito Santo... E daí, depois de 2 anos, eu resolvi atender a voz do Espírito Santo, que abriu meu próprio negócio, que é um disco de gás e água que eu tenho hoje. E daí começou a prosperar. E assim, não é porque eu trabalhava de fichado, que não, ou a pessoa trabalha de fichado que não dá, mas o que falta é a direção do Espírito Santo. E o dinheiro que eu guardava para algo, para a gente conquistar, sempre acontecia um imprevisto, o carro quebrava, ou alguém ficava doente. Então, não rendia, né? Não rendia, Coisa não senhor. fluía. Sim, senhor. Depois que eu comecei a fazer a corrente de segunda-feira, Deus começou a me honrar. Hoje eu tinha minha casa de madeira, tinha 3 cômodos da minha casa, e através da minha fidelidade, Deus honrou o meu próprio negócio, que em 2001 eu comecei a trabalhar por conta própria. Graças a Deus hoje eu me dou bem com a minha esposa, que antes eu trabalhava longe e sentia saudade. Hoje eu trabalho 24 horas com a minha esposa. Claro, 24 horas, vamos dizer 20 horas, E se dão bem? Muito bem. E não Mudou. tenho uma raiva da voz dela. Deus me prospera. Quando tem uma dificuldade, porque todos nós passamos por dificuldade, mas o meu socorro é o meu Senhor. Amém. Então a gente clama a Deus, Deus responde. Quer dizer, primeira mudança foi interna, foi o batismo com o Espírito Santo. Sim, senhor. Aquele vazio que tinha dentro de mim acabou. Tem É paz. a presença do Espírito Santo, né? Amém. E aí ele foi dando a direção para as Sim, demais senhor. áreas, inclusive a área econômica e casamento. Sim, senhor. Hoje eu tenho minha casa própria, que morava de casa de madeira, isso não significa nada, porque é importante é o Espírito Santo. Mas hoje me deu, através do meu trabalho, uma casa de 3 andares, tenho o meu carro, tenho minhas 2 motos, trabalho por conta própria, não me falta nada. Hoje, se ela quiser comprar algo, a gente conversa, vamos lá e compramos. Vivem bem. Enfim, vive bem. Vencido as lutas. Sim, senhor. Então vale a pena ter um pacto com Deus. Com certeza. Não para, não. Não, senhor. Amém, Reginaldo. Deus abençoe mais. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Acabou. Não tem mais jeito. Não há saída. Desista. Muitos são assolados por esses pensamentos. Sem capital,
sem clientes, sem perspectivas. Infelizmente, muitos, ao não suportarem a pressão e não conseguirem superar os desafios, acabam desistindo de seus sonhos. Mas é justamente nesses momentos que Deus opera uma reviravolta. Humanamente falando, pode até parecer o fim, mas ainda não acabou. Essa situação pode ser revertida. No lugar do fracasso pode haver sucesso. Da escassez vir a abundância. Da perda surgirem novas conquistas. É isso que Deus faz quando colocamos nossa confiança nele. Se você deseja mudar essa realidade e alcançar sucesso em todos os seus empreendimentos, então participe da segunda-feira da Reviravolta, dia 11 de agosto, com a bênção para os novos comerciantes. Se você abriu sua empresa de 2020 para cá, teremos uma bênção especial para você. Tá aí, você acompanhou os resultados, o que Deus tem feito na vida daqueles que têm frequentado a corrente da prosperidade com Deus nas segundas-feiras na Universal. E a pergunta é, o que você vai fazer com essa informação? Se você apenas disser, poxa, legal, bacana, né? Não vai mudar nada. Mas se você tomar a atitude de fazer o que essas pessoas estão fazendo, aí sim, a reviravolta vai acontecer na sua vida. A começar agora de agosto, uma mágica. A gente não está aqui dizendo para você que você vai vir aqui hoje e amanhã, terça-feira, todas as suas contas vão estar pagas, todos os problemas que você está enfrentando vão estar solucionados, nada disso. O que existe é o seguinte, parceria com Deus. Quando nós formamos parceria com Deus, deixamos de lutar sozinhos. E aí podemos contar com Ele, porque Ele vai adiante, abrindo os caminhos para aqueles que creem. Às 18 horas eu vou estar com você aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. Você é nosso convidado especial. Entrada, estacionamento e creche para as crianças, gratuito, você não paga absolutamente nada. Segunda-feira da Reviravolta. E nessa quarta-feira estaremos dando continuidade a esse estudo que trata dos vencedores. Acompanhe. Se você não sabe para onde seguir. Todos os dias, Deus nos dá a chance de tomarmos novas decisões. Levante a cabeça e não olhes para trás. Quando o sol nasce a cada manhã, nasce também a oportunidade dada pelo Criador de escolhermos viver uma vida de acordo com a sua palavra. Todo santo dia você e eu fazemos escolhas. Essas escolhas vão determinar o futuro da nossa alma. Porque saiba, a alma é eterna. A alma não morre. Ela vai viver a eternidade, seja com Deus ou seja no lago de fogo e enxofre. Mas ela é eterna. A eternidade com Deus depende diretamente de nos afastarmos do pecado, pois viver assim significa romper a relação com quem nos criou. O pecado tira de nós o direito de viver na presença de Deus e o pecado tira de nós o direito de viver a eternidade com Deus, de ter acesso ao fruto da árvore da vida. Reunião de quarta-feira, ela é aquela pausa no meio da semana, né? Que a gente faz muitas coisas, nós temos muitos afazeres durante a semana. Mas na reunião de quarta-feira a gente para tudo que a gente está fazendo e a gente se concentra naquilo que vem do altar, naquilo que vem de Deus. Então a gente se alimenta espiritualmente para que a gente tenha força para continuar a nossa semana, né? Porque a gente passa por muitos problemas durante a semana, né? E quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se renova, a gente renova a nossa fé. Ouvir a palavra de Deus é dar um passo na direção dele.
Quando tomamos essa atitude, nos sentimos mais leves e tudo passa a ter sentido. Meu Deus, meu Senhor e Rei, lava, limpa, purifica o coração dessa pessoa que está aqui diante do teu altar, pedindo: renova em mim o teu amor. Essa pessoa que reconhece que caiu do primeiro amor, deixou o primeiro amor. Então vem Espírito Santo renovar, vem Espírito Santo avivar, vem Espírito Santo e levanta. Eu conheci o trabalho da Igreja Universal através de uma amiga. Ela me convidou para participar das reuniões. Eu cheguei com vícios e muito depressiva, com um vazio muito grande. Cheguei a pensar em suicídio também através dessa depressão. Havia um vazio muito grande e através desse vazio eu preenchia com bebidas alcoólicas, cheguei a usar drogas, fumar também, e eu achava que isso iria preencher o meu vazio. E eu piorava cada vez mais. Através do convite eu comecei a participar das reuniões e obedecer o que era falado ali em cima do altar, através do homem de Deus, e as coisas começaram a mudar na minha vida, através dessas palestras. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa mudada, né? A minha vida foi restaurada, eu sou uma pessoa mais alegre. Chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. Dê um passo na direção de Deus, que Ele virá correndo te socorrer. Participe nesta quarta-feira da Noite do Espírito Santo, às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E nós estaremos dando sequência a essa série de mensagens que trata dos vencedores. Olha, quarta-feira está muito bacana, viu? Se você quer ser um vencedor, então esteja conosco. Nós estaremos aqui às 7 da noite, na Mauro Ramos, 1310, no centro. Você e sua família são nossos convidados especiais. Pastor Moisés, da Universal de Costeira. Na mesma fé, da mesma forma, ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865, especialmente às 19h30. Agora o Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ministramos agora a cura para aqueles que estão doentes, hospitalizados. Eu determino em nome de Jesus, eu falo com esta dor, com esta doença, com esta aflição e esta dor, bata em retirada. Por um caminho pode ter vindo, mas por 7 caminhos, agora bata em retirada todo sofrimento, toda angústia, toda dor. Meu Deus, traz o refrigério. Traz, meu Deus, a paz, a tranquilidade. Tira, meu Pai, toda a aflição, toda a angústia dessa pessoa depressiva, esta que sofre de insônia. Ah, meu Deus, que tem, meu Deus, pesadelos, que não consegue dormir, está aflita e necessitada. Nós ligamos aqui agora a vitória no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Estaremos sempre na torre de vigia, guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, suplicando a Deus pelo seu lar, pela sua casa. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus, e não se esqueça, tudo depende de um passo de fé da sua parte. Até lá.